Louvado seja Deus. Irmãos, no culto passado, a mensagem passada, nós estivemos usando, em base da nossa pregação, nosso tema, no primeiro livro dos Reis, não foi? Nós trouxemos a mensagem para a igreja, usando o capítulo 20 do livro de 1 Reis. Amém? Hoje nós vamos encerrar utilizando o capítulo 22, amém? Do livro de Reis. O último capítulo do primeiro livro dos Reis. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos ler o versículo 23 do capítulo 22 do primeiro livro de Reis. 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Amém? Amém. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Vamos repetir? Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Amém? Aleluia. Guardaram bem esse versículo? Amém? O espírito da mentira. Amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas, ó Deus, no decorrer da semana. Obrigado, Pai, pelos seus cuidados. Obrigado, Senhor, pela tua ação maravilhosa na vida dos teus servos, Senhor. Obrigado, Deus, pela saúde da igreja. Obrigado, Pai, pelo espírito de cooperação, Senhor, que sempre tem nos envolvido, Senhor, nesses encontros aqui. Meu Deus, que a tua palavra nessa noite, Senhor, finalizando esse tema, o primeiro livro de Reis, nós te agradecemos, ó Pai, por essas oportunidades. Nesses 4 domingos desse mês nós estávamos falando, usando como tema o livro de Reis. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, e ó Espírito Santo, nos ajuda mais uma vez no encerramento, ó Pai querido, deste tema. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Espírito da mentira. Bom, no capítulo 20 nós vimos a guerra entre Acabe e o rei da Síria, lembra? Né? Que o rei da Síria, o Ben-Hadad, né, falou lá para o Acabe, não é? O teu ouro, a tua prata, os teus filhos, não é? Tuas esposas, tuas mulheres, tudo é meu. E com um grande exército na porta, né? Lembram disso? E aí o Acabe já estava concordando, né? Já estava com medo da grande multidão, do grande exército que sitiou ali em Samaria. Mas ele teve um momento de sensatez. Foi consultar os anciões, não foi? Não foi isso? Foi consultar os anciões, foi consultar os príncipes de cada cidade, né? E aí o que eles decidiram? Não entregar nada para o Ben-Hadad, não foi isso? E o Ben-Hadad ficou bravo, né? Falou, não, pode botar o exército em marcha, nós vamos tomar na marra. Aí ele mandou mais 2 servos lá para tentar intimidar o Acabe. E o que ele falou? E olha, tem um detalhe, né? Eu vou mandar 2 dos meus servos investigar o que é que tem dentro do palácio, o que é que tem dentro das casas, o que é que vocês não escondem de mim. Tudo que me interessar eu quero. Lembram disso? Não foi essa a mensagem? Não foi esse o tema? Não foi? O que é que o Espírito Santo revelou para nós? Não é? O mundo que nos rodeia, o mundo espiritual que nos rodeia, ele está com Ben-Hadad. Um grande exército de potestade maligna, tentando roubar a
tua saúde, a tua paciência, né? A tua fé, a tua esperança, os teus filhos, as tuas esposas, seus maridos. Está tentando tomar tudo, não é isso? Ou seja, quer aniquilar com toda a capacidade de existência, de sobrevivência. E isso tem enfraquecido as pessoas espiritualmente na questão de confiar e esperar em Deus. Não foi? O que é que os anciãos fizeram? Não é? Tinham ainda fé e esperança, ainda tinham o coração, o temor de Deus, ainda tinham, né? A fé guardada, escondida lá no fundo do coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele falou, não, nós não vamos obedecer esse cara, nós não vamos dar nada. Não foi isso? E o que aconteceu? Deus falou, bota aí o exército que você tem, que eram poucos, lembra que eu falei? Tinha só lá os jovens, filhos dos príncipes, né? Ou seja, dos chefes das tribos, das pequenos povoados. Era um exército pequeno, um contingente pequeno, em face daquela grande multidão que cercava ali a cidade, com o rei Ben-Hadad, né? Porque ele se associou a 32 reis, e todos trouxeram seus exércitos. Lembra que eu falei? E provavelmente ele desceu por perto de uns 1 milhão de soldados ali. Não é? Então era uma situação aos olhos humanos, não é? Vamos se entregar, senão vamos morrer todo mundo, não era isso? Mas quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, quando nós temos a fé, a coragem de enfrentar as dificuldades, confiando nesse Deus todo-poderoso, o que acontece? As coisas viram a nosso favor. Não foi isso que aconteceu? Aí foi aquele pequeno grupo, eles olharam, tudo bebendo lá nas tendas, comemorando a vitória. Não foi isso? E Deus deu a estratégia, bota os pequenininhos na frente, vai com esse pequeno exércitozinho mesmo, depois ele manda todo o outro povo. Lembra que eu disse para vocês quem era o outro povo que Deus estava se referindo? O que ele tinha dito para Elias lá na caverna? Ainda há 7.000 que não beijaram a mão do Baal, né? Ou seja, que não se corromperam espiritualmente, que ainda confiam, acreditam em mim. Então esses estão de pé, esses estão lá, firmes, valorosos. E esses fizeram a diferença. Amém? Aí eles olharam, viram só os jovens vindo e falaram, estão trazendo ouro e a prata, estão trazendo tudo que nós pedimos, não foi? Mas aí Deus falou, não, pode deixar que quando vocês entram na peleja e depois mandam o resto que eu vou dar vitória. Pegaram os caras de surpresa, todo mundo acho que estava embriagado, mamado, né? Sem reação. E a gente quando confia em Deus, a gente quando confia na palavra do Senhor, quando a gente confia na palavra do profeta, irmãos, Deus dá estratégia. O que a gente não pode é deixar de dar ouvido à palavra de Deus. Lembra que eu brinquei com os irmãos aqui e falei, nossa, é uma dificuldade muito grande hoje você pregar a palavra e conquistar o coração da pessoa, conquistar uma alma para o reino de Deus com a palavra de Deus. Você tem que estar profetizando, você tem que estar prometendo, você tem que estar falando aquilo que o coração da pessoa está esperando ouvir, porque senão você não tem a atenção dela. Hoje parece que a conversão, o cristianismo hoje, o evangelismo hoje, ele está muito baseado, ele está muito, como se posso dizer, comprometido com essa questão da materialidade. Se não houver algo sólido, algo que se apresente como uma bênção, como alguma coisa, as pessoas não acreditam. Hoje a minha filha perguntou, pai, por que lá atrás, no passado, na época dos profetas, na época de Jesus, por que acontecia mais milagre, coisa assim maravilhosa do que hoje? Aí eu falei, puxa, dura pergunta essa, né? Aí eu falei, o Espírito Santo me ajuda ali. Aí eu parei um pouquinho, pensei, falei, com certeza, filho, é por causa do nosso coração hoje. Hoje é por causa da nossa maneira de querer acreditar nesse Deus invisível.
Nós queremos acreditar nesse Deus invisível se Ele mostrar para nós algumas coisas palpáveis, algumas coisas sólidas, algumas coisas que se materializem na nossa vida, para a gente poder acreditar. Eu falei, qual é o conceito hoje da grande maioria dos cristãos? Eu tenho que ser abençoado, as bênçãos têm que acontecer na minha vida. Eu falei, não é mais ou menos isso? Que você também percebe, o que você sente? Eu falei, eu pelo menos percebo e sinto isso, e me entristece. Então quer dizer que se Deus não me der, se eu não conquistar, se eu não ter, então a minha fé nele vai estar vinculada, vai estar alienada, alicerçada. Se eu tiver, se eu não tiver, então eu vou procurar outro Deus. Olha o que está acontecendo aqui no reino de Acabe, irmãos. Lembra o que eu disse para os irmãos? Acabe foi um péssimo rei, deixou entrar em idolatria, foi servir outros deuses, casou com uma estrangeira, feiticeira, gostava das coisas ruins, gostava de outros deuses, da maldade, e botou tudo na escuridão no reino. Era um reino terrível, um reino de derrota, um reino onde o povo também estava caminhando sem luz, sem direção, sem... Aí Deus levanta o Elias adverte, não adianta, lembra de tudo que aconteceu, né? Não vamos voltar muito lá para a gente avançar, né? Mas teve lá o Carmelo, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Depois teve o Horebe lá, só o monte, só com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Não, Elias, só eu sou profeta. E às vezes eu digo para vocês, tem muita gente falando só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas só um ou dois que realmente é profeta de Deus. Só um ou dois que realmente é crente, que confia e acredita em Deus. A maioria gosta de ver as maravilhas, os milagres, essas coisas, se não acontecer. Eu vou ver se Deus está em outro lugar. Eu vou ver se Deus está no vento. Eu vou ver se Deus está na chuva. Eu vou ver se Deus está no raio. Porque me parece que tem, né, sacerdotes por aí que faz chover, faz trovejar, faz cair raio. Mas não a chuva, o terremoto, o raio de Deus. A promessa de Deus era salvação eterna em Cristo Jesus. Derramado o Espírito Santo nos últimos tempos. Por quê? Porque todas as outras coisas vão se tornar obsoletas, todas as outras coisas não vão fazer parte da nossa bagagem de partida. Não é? É triste falar isso, mas às vezes eu brigo com as pessoas, mas as pessoas não entendem. Por quê? Porque as pessoas estão muito focadas, com o coração muito focado, a mente muito focada no materialismo, irmãos. E elas são capazes de fazer qualquer coisa, elas dão ouvido a qualquer coisa, a qualquer promessa. Mas olha o que está acontecendo aqui no finalzinho do livro. Por quê? Porque aqui houve um homem que era chegado a Deus, um homem que, segundo a vontade de Deus, andava no caminho de Davi. O rei Josafá, que não era reino do norte, era o reino do sul, de Judá. Um dia ele foi visitar o Acabe. Amém? Amém? Foi visitar o Acabe. Só que tinha uma diferença. Acabe vivia na idolatria. Acabe vivia nos perigos, nas ameaças dos estrangeiros. Acabe vivia na desavença familiar. Acabe andava, sabe, de joelho por causa de uma esposa idólatra, feiticeira, que matava os profetas de Deus. Mas Josafá não, Josafá servia. Josafá, a Bíblia diz, lá no 2 Crônicas, acho que capítulo 17, tem lá a história do Josafá. Fala que Josafá andava nos caminhos do seu pai Davi. Ou seja, ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração temente a Deus, ele fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. O reinado de Josafá prosperava, o reinado de Josafá ia bem, estava livre dos inimigos, os inimigos não afrontavam Josafá.
Ele tinha um grande exército, porque ele cuidava muito bem da nação dele, da pátria dele, distribuía muito bem as verbas, ninguém passava fome, não havia miserável no reino dele. Ele pegou uma série de homens de Deus, de sacerdotes, filhos dos profetas, para ensinar a palavra de Deus em todas as cidades do reino. Inclusive mandou 3 profetas, se não me engano, Micaías, Jazael, para a cidade de Benjamim, que ficava meio distante. Foi uma cidade que eles conquistaram e depois ficou passando a ser parte do reino do sul, de Judá. Até lá ele mandou que fossem pregar a palavra de Deus. Então todos tinham consciência a respeito do Deus de Israel, todos tinham de Abraão, de Isaac, de Jacó, todos conheciam a palavra de Deus, todos temiam o Senhor, todos sabiam das profecias para a época deles, para o tempo deles. Eles estavam ouvindo aos profetas, e o reino ia prosperava, o reino ia bem. Aí um dia o Josafá sobe para Samaria para visitar o Acabe. Aí sentados lá, a comitiva chegou, o Acabe preparou um grande banquete, matou ovelhas, matou boi, fez um churrascão, irmãos, para querer dizer para o Josafá que o reino dele também estava, né? Aí ele pega e se dirige para o Josafá. Eu não estou lendo a Bíblia não para a gente ganhar, vamos lançar, tá? Aí o que aconteceu? Ele fala para o Josafá assim: Ramote Gileade era uma cidade nossa, está lá nas mãos dos sírios. Vamos junto comigo para nós tomarmos de volta lá. Está entendendo? Josafá precisava de entrar em guerra com alguém? Estava faltando uma coisa de Josafá? Não, tudo prosperava, tudo estava bem no reino dele. Mas Acabe estava. Acabe queria o quê? Acabe queria se despontar como alguém, né? Que tivesse uma vitória que assombrasse as nações ao redor. Mas tudo que Acabe até então havia conseguido, as duas tentativas de Ben-Hadad contra Jerusalém, contra Acabe só venceu porque a mão de Deus guardou eles. Porque a mão de Deus abençoou eles. Por quê? Porque por duas vezes aqui nas batalhas, nas duas investidas de Ben-Hadad, Deus diz assim: olha, vai contra eles, que eu vou entregá-los na sua mão, para provar para você que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de Israel. Mas não adiantou. Amém? Acabe nunca reconheceu que Jeová era o Senhor dos senhores. E aí precisou desse momento, desse encontro. E aí o Josafá pega, homem temente a Deus, olha, sabedoria, né? Coração ligado com Deus, movido pelo Espírito de Deus. Ele diz assim: mas não tem ninguém aí para a gente consultar a palavra para ver se Deus aprova esse negócio? Aí vocês vão ver no começo do capítulo aí, 22, que já havia 3 anos que estava tudo em paz, tudo tranquilo, depois da última vitória contra o Ben-Hadad. Puseram o Ben-Hadad para correr, né? Aí vocês vão anotar lá, acho que capítulo, não me recordo o versículo aqui agora, eu vou deixar vocês curiosos para vocês pesquisarem. Mas a última batalha de Ben-Hadad com Acabe, o Senhor entregou nas mãos do pequeno exército, que eram só 2 bloquinhos militares, 2 pelotãozinhos militares. Deus entregou na mão deles 100.000 soldados de Ben-Hadad. E a palavra de Deus diz assim, ó: eles abateram em campo de batalha 100.000 homens do exército sírio, de pé. Se de pé, eu fui pesquisar, fiquei curioso, porque está falando de pé, né?
Ninguém luta deitado, ninguém luta sentado, não é? Mas não é, sabe o que quer dizer? Entregaram 100 mil homens na mão deles, de pé, é porque nenhum se perdeu do exército de Israel. Eles não tiveram nenhuma baixa, mas abateram 100 mil soldados do outro lado. E que fez o Ben-Hadad ficar assustado com aquilo. E mais uma vez, tentou fugir e se esconder com o resto da tropa dele numa cidade chamada Afeca. Mas quando eles entraram para dentro da cidade, os muros da cidade desabaram em cima do restante. A palavra de Deus diz que morreu mais 27 mil no Ben-Hadad. E assim, Deus, deu uma grande vitória para Israel de novo. Para quê? Para provar que Ele era o Senhor. Em 3 anos, aquela calmaria, tudo tranquilo. O Acabe não teve coragem de eliminar o Ben-Hadad, fez ainda uma aliança, uma amizade com ele, perdoou ele. Aí ele falou assim: se você quiser, lá em Damasco, você constrói umas ruas novas lá, você edifica algumas coisas lá. Aí era o Ben-Hadad dando tudo pro Acabe. Aí o Acabe: não, também tem algumas coisinhas aqui do lado de cá, se você quiser também, se interessar por alguma coisinha, tá? Idolatria. Amém? Diga com quem andas, e direi quem tu és. É um ditado muito antigo e que hoje vem fazer uma certa interação dentro da nossa palavra. O que o Acabe estava fazendo? Andando com gente errada, andando com alguém que Deus reprovava, entrando em conflito com as coisas e não reconhecia a mão de Deus sobre a vida dele. Quantas vezes, irmão, nós estamos nessa guerra, nessa batalha? Quantos crentes nós conhecemos que vivem em guerra e batalha? Irmão, como é que está as coisas? Irmão, toda uma luta. Irmão, toda uma provação. Irmão, parece que o diabo está me levando tudo. Quando eu penso que eu vou vencer, eu perco. Quando eu penso que eu vou para frente, eu vou para trás. Irmão, mas qual é a associação da vida dele que ele está fazendo? Quais são as pessoas com quem ele está andando? Não é? De que forma ele está querendo servir a Deus? E a gente observa, irmãos, poxa vida, não tem outra forma de não dizer isso. Mas a gente percebe que essas coisas estão sempre na vida daquelas pessoas que só querem buscar bênção. Só querem buscar as conquistas, as vitórias, as coisas. É uma guerra, é uma luta, eles estão sempre nessa luta, nessa batalha. Eles nunca estão satisfeitos com o pão nosso de cada dia. Eles querem a padaria toda. Eles querem o padeiro junto, os confeiteiros. Então a gente precisa entender, irmãos, que na nossa simplicidade com Deus nos enriquece, irmãos. Amém? Deus nos enobrece. Deus nos trata e cuida de nós como príncipe, como princesas, como reis e rainhas. Então a gente precisa acreditar, a gente precisa crer. E a gente precisa, como eu falei na mensagem passada, irmão, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Às vezes tem muitos problemas que nos cercam, nos rodeia, é problema que nós não resistimos contra eles. Pelo contrário, às vezes a gente quer ir de encontro, abraçar, e às vezes a gente tem que resistir um pouco. Ele fala: não, isso não me pertence, isso não é para mim resolver, isso não é para mim fazer. Eu não tenho que me meter nessa guerra. Olha o que Josafá vai fazer, isso não era coisa de Josafá fazer. Mas Josafá pega e diz para ele assim como o meu exército, assim é o teu, Ou o meu povo é igual ao teu povo, assim como eu sou com você, você é comigo. Ou seja, estamos juntos, estamos na aliança. Mas não é assim que funciona, irmãos. Muitas vezes a gente tem que se afastar daquele crentinho problemático. Infelizmente
infelizmente, às vezes a gente tem que se afastar um pouquinho, porque senão você entra nos mesmos problemas dele, sem precisar, sem necessidade. Eu estou dizendo que você tem que abandonar, que você tem que não, você tem que orar muito pelo crente problemático. Sabe você, aquele crente que está sempre na luta, sempre na batalha, sempre no sofrimento, sempre na angústia. Você tem que botar a mão sobre a cabeça dele e falar: Senhor, liberta agora essa alma de todo esse sofrimento. Afasta todos esses bem-aventuranços da vida dele, da vida dela. Às vezes ele tem que agir assim, irmão, na fé, né? Profetizando. Aí o Acabe ouve o que o outro rei falou, Josafá falou: não tem alguém para a gente consultar a palavra do Senhor? Falei: não, tem uns sacerdotes aí. Aí a palavra lá, o texto vai dizer que ele juntou 400, irmãos. 400 profetas. Aqueles profetas que só profetizavam o que ele queria ouvir. Amém? Quantos crentes não estão vivendo essa história, irmãos? Gostam das profecias, gostam das profecias que eles querem ouvir, que fazem bem para eles. E aí eles, o que é que a palavra diz aí? Se nós formos contra Ramote e Gileade, nós vamos ganhar? Nós vamos vencer? Todos 400 unânimes, né? Vai descer o rei Acabe e falar: não pode subir, que o Senhor vai dar eles na sua mão. Aí o Josafá ficou meio assim, talvez vendo a situação do reino, vendo a situação do Acabe com quem ele tinha casado, a história que corria lá, que eles mandavam os profetas de Deus. O Josafá diz assim: mas não tem mais nenhum profeta de Deus que possa consultar o Senhor por nós sobre esse negócio? Aí o Acabe diz assim: tem um aí, mas eu não sou muito chegado nele não, porque ele só profetiza contra mim. Os irmãos já fazem ideia de quem é, né? Não é Elias, não. Elias está fora desse enrosco aqui. O Elias, eu não sei o que Elias estava fazendo, mas não foi o Elias, foi um tal de Micaías. Mas tem um aí, tal de Micaías, mas toda vez que ele profetiza contra mim, só quer falar contra mim, me advertir. Aí, mas chama ele, vamos ouvir ele, E aí mandou, não sei quanto tempo levou isso, que eu acho que o Micaías não estava perto, mas aí o Micaías vem. Só que no caminho, os que foram buscar o Micaías falam assim: ô Micaías, 400 profetas lá profetizaram a favor do rei. Você, por favor, quando chegar lá, profetiza também a mesma coisa, para que as coisas fiquem bem. Entendem isso? Entende? Entende a situação de quem profetiza aquilo que Deus quer falar, quem só prega realmente a palavra de Deus? E quem quer profetizar para agradar crente, agradar irmão, agradar novo convertido, agradar pastor, agradar ministério? Entende o problema, a dificuldade? Então, Micaías falou assim: eu vou abrir a boca e vou falar aquilo que Deus disser que eu tenho que falar, eu falarei. Posição de crente, irmão, posição de homem de Deus, posição de profeta, amém? Falar o que Deus fala, pregar a palavra que Deus quer que nós preguemos. Aí chegaram lá diante, né? Eu imagino a cara do Acabe e do Micaías, né? E aí, se nós formos em guerra contra Ramote e Gileade, nós vamos tomar ela de volta ou não? A gente vai ou não vai? Aí o Micaías fala assim: não, pode subir que vocês vão ter vitória, Deus vai entregar na mão de vocês. Ele falou: poxa, até que enfim alguma coisa boa. Ele profetizou contra mim. Aí o Acabe não acreditou. Entendem? Não acreditou que ele, pela primeira vez, diante de Josafá, estava pregando algo a favor dele. Entendem isso? Preste atenção no que vai acontecer agora.
Aí ele diz, mas realmente é isso mesmo que Deus mandou você me dizer? Aí ele acrescenta mais coisas, irmãos. Ele falou assim, não, Deus falou que você pode ir, que ele vai, vão ter vitória. A Monte-Gileade vai voltar. Só que você não volta dessa batalha. Triste, não é? Deve ter ficado. Não é? Porque Deus me deu uma visão que eu vi Israel todo espalhado, os homens voltando cada um para sua casa, como ovelhas sem pastor. Essa foi a visão que Deus deu. Você vai, mas você não voltará desse campo de batalha vivo. E aí, irmãos, quando a gente prega a verdade, quando você prega, quando você fala a verdade em relação a Deus, em relação à comunhão com Deus, em relação com a palavra, para um crente desviado, um crente fora do caminho de Deus, pode acontecer o que aconteceu aqui nesse episódio, irmãos. Aí um tal de Zedequias, filho de um outro profeta lá, ele fez uns 10 chifres e também se apresentou lá diante do Acabe sem ser chamado, porque a gente não vê na história que o Acabe chamou ele, mas ele apareceu lá, se misturou no meio dos 400 profetas, mais ali junto com Micaías, e ele diz assim, com isso aqui vocês vão ter êxito na batalha, vocês vão abater os sírios, com isso vocês vão ter os sírios nas suas mãos, como se o chifre fosse um amuleto da sorte. Eu vou dar chifrada, vou bater com as pontas do chifre no soldado. Não, irmãos, entendem? Há muita gente, há muito profeta também fazendo essas coisas na nossa geração, nos dias de hoje. É tanta coisa, né? Aí o que aconteceu? Se prepararam para ir para a batalha. Vamos então subir, vamos, né? Josafá ali já se convenceu, então se nós vamos ganhar, então nós vamos. Aí o Acabe falou assim para ele, vamos fazer uma coisa, você vai com suas vestes reais, você vai no seu carro como rei, porque os reis tinham que ir, né, representando o exército ali, a cidade, como líder máximo, né, do exército, eles tinham que estar na frente ali, né, com as bandeiras, o estandarte, né. Aí o Acabe falou assim, só eu vou disfarçado no meio dos soldados, mas você pode ir no carro, medo, né? O desobediente tem medo também, sabia? E quando você fala, irmãos, se você continuar andando do jeito que está andando, desagradando a Deus, fazendo essas coisas aí, irmãozinho, o inferno é logo ali. Ele pode ficar bravo com você, mas ele tem algo de Deus dentro dele, que vai, e ele vai ficar um pouco, amém? Às vezes ele pode até não voltar para o caminho correto, ele pode continuar até no erro, mas ele já vai a passos mais, né? Ele vai tentar entrar nos problemas dele, nos pecados dele, meio disfarçado, né? Ele vai para o bailão, onde não tem ninguém que vai conhecer ele, que ele é um crente, né? Ele vai lá para a bebida, né? Para o botecão, que ninguém vai saber que eu sou crente, a minha palavra aqui, a minha fala que não vai me condenar. É mais ou menos isso. Mas aí eles vão para a batalha, irmãos, o Acabe disfarçado lá no meio, Josafá no seu carro, imagina a imponência. Aí aleatoriamente lá um sírio, lá quando começa a batalha, 7 dias eles ficaram acampados lá no lugar lá, e de repente a batalha inflamou, começou. Aí um sírio pegou o arco, a flecha, né? Assim. Acertou quem? Acertou Acabe. A palavra de Deus diz que acertou bem no meio da juntura, né? Da armadura. Então, sei lá, alguma brecha da armadura, do negócio que ele estava usando, a flecha gravemente, mortalmente ferido. E ele diz,
o oficial ali da carruagem: me tira da batalha, que eu estou ferido gravemente. E ele vai, se retira do campo. E a ordem lá do Ben-Hadad é que eles não lutassem contra grandes e nem os pequenos, só queria o rei de Israel. Vocês nessa batalha, como eles eram numerosos também, como eles tinham um exército grandioso ali, para esse confronto, ele fala: olha, eu só quero o rei de Israel. Os outros eles... E eles seguiram Josafá, que o único que estava vestido nas vestes de real, nos carros real, quem era? Josafá. Só que quando eles chegam e cercam Josafá e a coisa fica feia ali, Josafá, a palavra de Deus diz que Josafá clama a Deus. E eles, quando ouvem o clamor de Josafá pela voz, eles falam: opa, esse não é o Acabe. Desistiram dele. E Deus manteve Josafá vivo. Amém? Aí o profeta também tinha dito, profetizava no capítulo 20, finalzinho do 19, entre o 20 e 21 ali, que o sangue, os cães lamberiam o sangue de Josafá. Também diria que os cães comeriam a carne de Jezabel. Deus agindo de uma forma, porque não reconheceu que o Senhor era Deus. Amém? Então depois, para despertar a curiosidade dos irmãos, vocês vão ler, vão procurar no livro de Reis, finalzinho aí. Depois vocês vão lá para Crônicas 17, Crônicas até o 20, que vocês vão ver o final da história. O final da Jezabel qual foi? Lembram que Deus mandou Elias ungir a Jeú, rei de Israel? Você vai lá na Síria e unja a Hazael, não foi? Depois você vai voltar e vai em Israel ungir Jeú. E depois você vai procurar um tal Eliseu e vai ungir ele também. Essa não foi a missão do Elias? O Jeú não reinou logo assim em seguida. O Jeú foi aparecer agora, depois. E com a morte de Acabe, assumiu outro, da linhagem de Acabe. Mas Deus disse que todos da descendência dele morreriam. E os cães lamberiam o sangue deles. Jezabel também não prevaleceria. Os cães comeriam a sua carne. E aí tem um momento na história aqui. O Jeú entra na cidade de Jerusalém como um homem ungido de Deus. Ainda não como rei, mas para assumir a posição de rei. Porque há um conflito lá. Houve uma mulher que tentou entrar lá e querer assumir o trono. Jeú se apresenta, Jezabel está na janela. E Jezabel desafia ele. Mas ele, como era ungido rei, e que o povo já sabia da unção que ele tinha recebido de Elias para ser rei, tinha um exército, a parte do exército estava obedecendo ele. Os capitães que obedeciam ele obedeceram a ordem dele. E ele falou: peguem Jezabel e atirem-na pela janela. E foi o que aconteceu. Subiram lá no palácio, não sei que quarto que era, se era no terraço, cataram Jezabel e jogaram ela para fora. Caiu no antemuro. Se despedaçou lá. E os cães comeram. Foi nem sepultado. Acharam só o crânio da Jezabel. Coisa triste, não é? Lógico que Deus não está fazendo isso hoje. Amém? Amém. Sabe por quê, irmãos? Há um dia do juízo. Há um dia do juízo, irmãos. E nós não precisamos andar como Acabe.
Nós não podemos andar como Jezabel, nós não podemos andar desobediente na nossa vida, na nossa missão, no nosso compromisso, na nossa vida cristã, nossa vida familiar. Quantos estão pecando hoje contra Deus, contra a família? Quantos pecados eu não cometi contra Deus, contra a minha família? Então hoje, irmãos, se prego isso hoje, se eu trago esses relatos da história dessa maneira, tentando atrair, aguçar, né, a espiritualidade de vocês, a mente de vocês, o coração de vocês, tentando colocar uma novidade através das minhas palavras, mas com a ação do Espírito Santo na vida de vocês, para vocês entenderem, irmãos, que a nossa vida, a nossa existência como cristão nessa terra é passageira. Amém? Ninguém aqui vai viver como um rei, como um príncipe aqui, irmãos. Nós não podemos acreditar que o Evangelho é para nos enriquecer, para nos transformar em super homens e super mulheres, super pastores. Não! O Evangelho pregado, irmão, é para nos aliar com a vontade de Deus, é para nos purificar, é para nos conduzir através de Cristo Jesus para a presença do Pai, santificados, limpos, remidos dos nossos pecados, das nossas culpas, para aí sim, naquele dia do chamamento, do grande chamamento, aí sim nós recebemos a nossa coroa, o nosso troféu. Aí sim nós vamos ser reis, rainhas, príncipes, princesas no reino celestial, no reino que já está preparado desde a fundação do mundo, tanto para os crentes como para os satanás e os seus seguidores, irmãos, os pecadores, os miseráveis, os corruptos, feiticeiros, macumbeiros e olha, por aí vai. Esse já tem o seu lugar guardado no fogo eterno junto do irmão, mas nós crentes, nós que cremos na palavra, nós que buscamos essa salvação em Cristo Jesus, irmão, nós temos lugar melhor. Então tudo que nós sofremos, padecemos aqui, irmão, não faz diferença. Você tem garantido algo melhor, de maneira maior, infinitamente melhor do que qualquer plano, qualquer coisa aqui, irmãos. Então, irmãos, se faltar um pouquinho mais, será do dinheiro, não se preocupe, irmãos. As coisas não acabam se ajeitando, você sobrevive, você resiste. Ah, irmão, se não deu para ter o carrão do ano, não tem problema, irmão. Se contenta com o que deu para comprar. Ah, irmão, não tem aquele super emprego. Tudo bem, irmão, vai com calma que você chega lá. Deus, ele consegue nos abençoar de acordo com o que nós colocamos de boas obras em nossas vidas. Ele olha, ele observa. Deus não fica gastando bênção com desobediente, não. Deus não estende a sua mão, sua forte, potente mão sobre o desobediente, sobre Não. Mas Ele olha, Ele observa o coração, e através do nosso arrependimento, irmão, do nosso quebrantamento, é que Ele vem e nos abençoa, irmãos. Olha as chances que Ele deu para o Acabe. Quantas chances Ele deu para Jezabel? Adiantou? Não, por quê? Porque o coração deles eram ruins, irmãos. E olha quantos reis houveram antes, não é? Acabe já vem de uma linhagem meio esquisita, meio brava. Mas Deus sempre teve misericórdia, Deus sempre, né? Então a gente encerra nesse momento de Primeira Reis aqui, nesse capítulo, dizendo o que aconteceu aqui. Amém? Ah, prossegue, tem tantas coisas ainda que ocorreram, irmãos. Aí vem aparecer daqui a pouco Eliseu aqui, irmãos, né? O Segunda Reis já começa com algo maravilhoso aqui, com o surgimento do Jeú, né? Já vai o que Jeú fez, como Jeú procedeu, como Deus foi com Jeú, instrumento na mão de Deus. Aí vem Eliseu, depois Eliseu que substitui Elias. Vem um pouquinho mais para frente que o grande momento que Elias é elevado aos céus na carruagem de fogo. Amém? Amém. Eu fico com inveja do Elias, porque, poxa vida, né?
Nós temos que esperar o arrebatamento. Glória a Deus, louvado seja Deus. Mas Elias foi privilegiado, irmão, foi levado uma carruagem de fogo, em vida, não morreu. O Enoque foi tanto amigo de Deus, foi tão amigo de Deus lá, milhares e milhares de anos lá atrás. E a Bíblia diz que um dia Deus o levou para si. Imagina, Enoque, vem cá. Você é perfeito demais para ficar aí no meio dessa bagunça. Vem cá comigo. Aí, olha que maravilha, não é? Irmão, é o que o Espírito Santo de Deus tenta fazer todos os dias na nossa vida. Amém? O pecado vem e fala assim: não, isso não faz parte do caminho, não é? Os convites vêm e falam: não, peraí, esse não é esse convite que você tem que aceitar, não é? Deu a oportunidade de cometer o erro, ele fala: opa, pensa bem, olha, analisa, olha as consequências, não é? Então a gente, quando prega essas mensagens, é o Espírito Santo advertindo. Só você? Só a igreja? Não. Principalmente quem está pregando, não é? Nessas semanas, irmãos, tenho observado que eu estou no caminho. Amém. Amém? Mas tem um monte de cipó, irmão, tem um monte de enrosco, tem um monte de coisa tentando me segurar, me levar para trás. E a gente precisa ir se desvencilhando. A gente precisa ir se, né? É tanta coisa, é tantas vozes. É tantas vozes na provocação, é tantas vozes, sabe, tentando tirar você da espiritualidade, da santidade. Amém? Porque santificação, irmão, santidade não é algo determinante, assim, determinado. Pá, peguei, não é como pintar uma parede, pintei de branco, agora vai ficar branco. Não, não é assim. Santidade é uma prática diária. Repete comigo. Santidade é uma prática diária. É tanto para o jovem como para o mais idoso. Amém? É isso. E fé na palavra. Se você não lê a palavra, irmãos, complica um pouco. Então vamos ler a palavra. Amém? Vamos ouvir a palavra. Vamos dar crédito à palavra. Amém? E oração, irmãos. O que o Josafá falou? Ainda tem aí alguém, um homem de Deus, um profeta de Deus, para que a gente consulte a palavra? Irmãos, ainda temos muitos homens de Deus que falam realmente o que é que Deus quer que saibamos. Amém? Não é que falam que a gente quer ouvir. Muitas vezes fala, prega aquilo que Deus quer que vocês, que eu aprenda, ouça e aprenda. Amém? Então louvado seja Deus por isso. Amém? Próximo domingo é Santa Ceia. Amém? Então a gente vai trazer uma mensagem para Santa Ceia. E no outro domingo, se vocês quiserem, a gente vai lá para o segundo livro de Reis. Senão a gente vai para o Apocalipse. Amém? Apocalipse é o livro da nossa época. Devia ser pregado todos os cultos. Amém? Porque tem muito crente dentro da igreja. E se Jesus soar as trombetas e vir chamar a igreja, sai correndo. Esses crentes, ou eles vão sair correndo assustados porque não conheceram, não sabem do que está acontecendo, ou porque estão mesmo perdidos, ainda não se encontraram com Jesus. Amém?